Tem povo que não tem carnaval, tem povo que não tem ritual. Para o programa mais esperado pela comunidade brasileira e angolana. Brasil-Angola, parceria que faz. Dois países irmãos, que agora pela rádio Eclésia 97.5 FM lhes trará muita alegria e informações. Acredite, prêmios para você. A partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Eles, povo de Angola e Brasil, Boa tarde, ouvintes da Rádio Eclésia, a emissora católica de Angola, 97.5 FM. Sejam bem-vindos e bem-vinda ao Brasil-Angola, parceria que faz. Um espaço de conexão, diálogo entre mentes criativas, líderes e empreendedores do Brasil e de Angola. Hoje temos a honra de receber Francisco Martins, um nome que representa experiência, visão estratégica e compromisso com o desenvolvimento dos pequenos negócios e da cultura empreendedora do Brasil. Francisco é sócio-diretor da Mareci Consultoria e Organização de Eventos, consultor, gestão de negócios e empreendedorismo, com longa trajetória no sistema Sebrae, atuando em projetos de qualificação empreendedora em todo o país. Também coordena incubadoras culturais que beneficiam jovens em São Gonçalo e no Museu Hip Hop, em Porto Alegre. Além disso, é especialista em planejamento estratégico para escolas de samba e ligas independentes, implementando a cartilha do MEI no carnaval e atua na formação empreendedora de mulheres junto ao CEDIM. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre empreendedorismo, qualificação e cadeia produtiva do carnaval. E comigo, como sempre, o meu parceiro consultor empresarial Hugo Bush, diretor de Relações Institucionais da EBRAM, Associação de Empresários e Executivos Brasileiros em Angola, e presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio Angola Brasil. Boa tarde, Hugo Bush, o consultor da Palavra Inteligente. Boa tarde, professor Cláudio. Boa tarde, ouvinte da Rádio Eclésia. É sempre um prazer estar juntos, né? Nesse espaço de diálogo Brasil-Angola, falando de negócios, oportunidades e, sobretudo, de cooperação entre nossos países. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre empreendedorismo, qualificação, a cadeira produtiva do carnaval. Isso é muito importante, hein? Vamos falar. Numa parceria da Rádio Eclésia 97.5 FM com ABCH, Associação Beneficente Cláudio Holanda, direção técnica de Francisco Carlos, coordenadora de produção Márcio Holanda, assessoria técnica e edição do DJ Walter Mix. Convidamos a todos a estarem conosco e participarem da nossa programação. Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756, ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil-Angola, parceria que faz 924-243939 ou
945-590034. Brasil Angola, parceria que faz, o seu parceiro de todos os dias. A maior e melhor escola técnica de marketing e comunicação de Angola. Cefet. Novas turmas, inscrevam-se já. 924-24-3939. Brasil Angola, parceria que faz orientação de negócios para você. Professor Francisco Marins, seja muito bem-vindo ao nosso programa Brasil Angola, parceria que faz. É uma honra tê-lo aqui conosco, meu amigo. A honra é toda minha, Cláudio. Saudade do amigo. Vamos compartilhar. E também de Angola, que você, conforme eu estava dizendo para o nosso consultor e companheiro de mesa, né, que você já veio aqui em Angola e já deu o seu contributo para nós. Agora, Francisco Marins, você como um consultor, gestor apaixonado por gente, cultura e inovação, com mais de 30 anos de experiência, ele já esteve à frente de projetos do Sebrae Nacional. Criou a iniciativa de capacitação para empreendedores jovens, mulheres, comunidades e ajudou a integrar micro e pequenas empresas em grandes eventos como os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Francisco, para começar, conta pra gente um pouco dessa caminhada, como você transformou sua experiência em gestão e cultura em uma trajetória tão conectada com o empreendedorismo social e o carnaval. Então, Cláudio, ouvintes, fazendo uma reflexão, né, de vez em quando eu faço isso na minha vida, né? Meu espírito de vida realmente é a colaboração entre as pessoas. Desde pequeno, Cláudio e ouvintes, quando eu vendia picolé na praia, aqui em Niterói, até a entrada do Sebrae, eu faço uma reflexão na minha vida, percebendo que o meu comportamento empreendedor não tem jeito, já nasceu, já vem de berço. Eu gosto de desafios, de projetos novos, de conhecer experiências inovadoras e adoro a criatividade. E meu pai, na época, botava muito aqueles discos de sambas antigos. Eu adorava ouvir, né? Fiquei sempre isso na minha memória. E um dia, o universo vai conspirando. Eu tive a oportunidade de ter contato durante bastante tempo, até nos trabalhos de Beth Carvalho. E nessa época eu comecei a ter acesso muito próximo ao segmento do samba. Mas eu jamais imaginava que um dia ia acontecer o que aconteceu na minha vida. E daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Você que trabalha há tantos anos com empreendedores de base, como vê o comportamento do empreendedor de hoje, diante de tantas transformações tecnológicas e econômicas? Diz aí, Francisco. Então, Cláudio, o empreendedor vive de desafio, né? Tem que acordar todo dia para poder superar as inovações, tudo que acontece. Mas assim, de um lado, Cláudio, sendo bem sincero, eu vejo como ótima oportunidade, pois essas iniciativas tecnológicas possibilita acessos a mais informações, ou seja, é uma forma de incluir pessoas que às vezes não têm oportunidade de ter um acesso ali presencial, né, ou bater na porta de algum lugar. E hoje nós temos empreendedores em tantas comunidades nesse mundo afora que às vezes não têm acesso. Então essa transformação, ela ajuda muito o empreendedor de base. Mas por outro lado, o que me preocupa, na verdade, é o fato dessa tecnologia reduzir a criatividade do empreendedor de base. Né? Visitando os pequenos negócios do país e no exterior, eu me encanto com as histórias dos empreendedores que criaram oportunidade diante dos problemas existentes. Sim, amigos, um negócio só existe para resolver problemas. São os problemas que nos desafiam a refletir, a pensar, a buscar informações, a planejar, a investir, a buscar parceiro. Então, assim, a gente hoje fala muito em inteligência artificial. Legal, ela pode facilitar a dar algumas respostas, mas nada vai substituir a criatividade do empreendedor de base. Tá? Os espaços estão sempre abertos para eles. Eu passo a palavra
ao nosso consultor empresarial Hugo Busch, conhecido aqui, viu, Francisco, como consultor da palavra inteligente. Hugo Busch, vai lá, Hugo. Opa! Francisco, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Olhando para a realidade dos pequenos negócios, né? Isso já incluindo startups e tudo, né? O que você acredita ser o principal obstáculo para que eles consigam se manter e crescer de forma sustentável? Essa pergunta, ela é excelente e é, na verdade, a que mais incomoda o cenário dos pequenos negócios no mundo. Veja bem, as estatísticas mostram que o pequeno negócio normalmente tem vida curta, de 1 a 2 anos, né? E a gente fica sempre perguntando por quê? Nas pesquisas que a gente realiza com os empreendedores, o que a gente percebe é que quando ela surge, a pessoa não se qualifica e não pergunta, não faz uma pesquisa sobre o seu negócio. Imagina que nesse momento, ao criar aqui no Brasil a lei do microempreendedor individual, isso abriu várias oportunidades para muitas pessoas. A pessoa tem o seu CNPJ, a pessoa pode buscar novos mercados, mas se eu não buscar um plano de negócio, se eu não fizer avaliação, se eu não medir o investimento que eu fiz versus tempo de retorno, se eu não buscar principalmente qualificação, se eu não olhar outras pequenas empresas, outros pequenos negócios para poder entender como é que aquilo permaneceu no mercado, a gente não consegue ter sucesso. Eu quando trabalhava no Sebrae, hoje eu sou consultor, eu recebia muita gente assim, eu montei um negócio aqui atrás de financiamento. Pô, em 10 minutos de conversa, você percebia que financiamento era o sexto ou sétimo item. Mas não sabia formar um preço de venda, não fez plano de negócio, começou na empolgação. E aí, pessoal, é bom deixar esse recado. Às vezes, nem sempre a ideia é um bom negócio. Então, a gente precisa fazer essas reflexões. Então, o grande obstáculo que tem é iniciar o seu negócio sem buscar as devidas informações e devidamente a sua qualificação. Agora é com Francisco Carlos. É com você, Francisco. Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756. Ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034. Brasil Angola, parceria que faz, o seu parceiro de todos os dias. Prezados ouvintes, depois de honrar nas ondas da Rádio Eclésias, emissora católica de Angola, todos os episódios do Brasil Angola, parceria que faz, ficam disponíveis no YouTube, para que você assista quando e onde quiser. Acesse e inscreva-se no nosso canal. Programa Brasil Angola, parceria que faz, e aproveite todas as entrevistas e debates, conteúdos especiais para o fortalecimento das relações entre Brasil e Angola. A maior e melhor escola técnica de marketing e comunicação de Angola. Cefet. Novas turmas, inscrevam-se já. 924-24-3939. Brasil Angola, parceria que faz, orientação de negócios para você.
Vamos agora para o nosso momento musical no palco do Brasil Angola, parceria que faz Ivete Sangalo com a música Berimbau Metalizado. Brasil Angola, parceria que faz agora música para você. Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas faz barrento o nosso rio mar. As barrancas de terras caídas faz barrento o nosso rio mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Veja o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Veja o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Faz barrento o nosso rio mar. As barrancas de terras caídas faz barrento o nosso rio mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Ouvimos Banda Carrepicho com a música Tic Tac Tambor. Meu irmão, agora é com você, Hugo. Você e o meu irmão Francisco. Francisco, vamos de novo bater bolinha. Um dos marcos da sua carreira foi a coordenação de projetos no Sebrae, no Pódio, que inseriu pequenas empresas brasileiras no fornecimento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Como essa experiência e o que ela ensinou sobre preparar pequenos negócios para grandes oportunidades? Olha, Hugo, eu vou fazer um desafio para vocês. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas isso dá uns 2 programas, mais ou menos. É verdade. Não. O teu desafio é tu falar em 2 minutos. Vamos lá. Olha, eu considerei isso como uma missão, não foi nem projeto. Em primeiro lugar, receber os 2 maiores eventos do mundo no país, os caras vêm cheios de indicadores, né? E como é que você vai incluir pequena empresa dentro de 2 programas como esse sem respeitar os indicadores? O comitê organizador estava com orçamento de quase 3,8 bilhões de reais e a gente conseguiu convencê-los que, em relação ao Brasil, era de extrema importância incluir as pequenas empresas. Eles me perguntaram se eu tinha algum projeto para qualificar, eu falei que sim, pedi 48 horas, apresentei o projeto e aí eu comecei a fazer uma verdadeira caminhada por esse país. Eu visitei mais de 60% das cidades brasileiras em 4 anos, né? E aí eu tive uma grata surpresa e satisfação, que foi o seguinte: o comitê passou para todos nós o que eles iam comprar, e eu estou falando de coisa pequena, tá? 43 mil camas, 80 mil travesseiros, né? Só coisas absurdas, né? E você precisava atender. Então, eu peguei todo o projeto, montei um programa de qualificação com indicadores específicos para as micro e pequenas empresas, organizei um plano de qualificação que atendesse a esses indicadores
recebi deles todo o projeto de compras. Amigos, eu sabia as datas das concorrências que iam acontecer e aí, em cima disso, comecei a pesquisar com todas as unidades do Sebrae na época no país, onde é que nós podíamos ter uma pequena empresa com esse potencial. Aí a gente identificava, eu comecei a qualificar, o Sebrae Nacional colocou um recurso bem bacana para a gente qualificar. E aí, amigos, depois de tanto planejamento, dessa procissão toda, vocês não vão acreditar qual foi o maior obstáculo que eu tive para implementar o projeto. Vocês estão preparados? Fale aí. Levei as oportunidades para as pequenas empresas e, ao chegar lá, a resposta que eu tinha dos empresários: meu amigo, eu não tenho condição nenhuma de fornecer para as Olimpíadas. Aí eu falei, mas como não? Estou eu aqui com todos os itens que eles vão comprar. Eu estou aqui dizendo que eu vou investir na sua capacitação, e como é que você fala que não tem condições? E aí, o tempo que eu mais levei, meus amigos, foi de convencer as pequenas empresas. A gente tinha uma meta de colocar 350 milhões de reais nas mãos dos pequenos negócios. Eu consegui colocar 850 milhões, isso não é pesquisa, foi contrato assinado, e o projeto foi tão exitoso que o Comitê Olímpico Organizador de Paris veio até aqui, eles fizeram uma reunião comigo, viram o projeto e me levaram para Paris. Eu fui para Paris, fiz uma apresentação dessa metodologia de inclusão das pequenas empresas num processo que até então, amigos, somente as grandes empresas eram envolvidas, elas subcontratavam as pequenas empresas. Aqui no Brasil, não. Aqui nós conseguimos fazer com que elas vendessem diretamente para o comitê. Paris gostou da experiência, incluiu boa parte da metodologia lá, a gente de alguma forma ajudou eles conseguirem fazer a última Olimpíada. Então, assim, é um projeto que eu tenho muito orgulho. Estou escrevendo um livro sobre esse projeto, pretendo lançar por esses meses aí, porque é muita história para contar. Agora me fala o seguinte, você acredita que as maiores oportunidades surgem justamente em momentos de crise? Pode compartilhar um caso, acho que esse caso aí não é tanto de crise, né? Mas você podia compartilhar um caso em que um problema virou uma grande chance? Na verdade, a Olimpíada até é uma situação que o país não estava nesse desenvolvimento todo. Eu acho que a gente recebeu a Olimpíada, a gente não entendeu a Olimpíada. Eu entendi e consegui fazer o processo todo em termos de legado econômico. Mas a crise realmente mexe com a gente, né? Você quer arrumar uma alternativa, uma saída para criar o seu próprio negócio. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que hoje é muito grande, mas ela começou muito pequena e todo mundo conhece no mundo, que é a história da Localiza. Ela é uma história sensacional, né? Porque foi durante a crise do petróleo que, mesmo sem apoio, né, o empresário, o Salim Matar, na época, com 6 Fuscas, começou a alugar, e hoje é essa potência que é. A crise do petróleo, o pessoal começou a não querer carro e ele criou uma empresa de aluguel de carro. Assim, hoje essa potência, a história é muito engraçada até, né? O sócio dele dormiu até na oficina, eles eram os mecânicos, eles eram os motoristas e dormiam na oficina para atender 24 horas. Isso é uma visão empresarial que ninguém poderia acreditar numa crise logo do petróleo. Então eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo que começou pequeno, e para mostrar às pessoas que estão nos ouvindo que às vezes a gente acha que não vai conseguir, tem gente que às vezes não estimula, mas não. De novo, essas pessoas acreditaram no seu potencial empreendedor, se planejaram e tornaram uma pequena empresa numa crise nessa grande potência mundial. Ô Francisco, eu gostaria, meu irmão, para dar uma relaxada agora, entrar no tema cultura. Quer dizer que você é carnavalesco, começou essa ligação, e como o carnaval se transformou num verdadeiro polo de empreendedorismo e inclusão. Conta pra gente. Vamos lá. Em 1993, em 2003, eu fui convidado para disputar o samba na Porto da Pedra, escola do Grupo Especial aqui no Rio de Janeiro.
eu era gerente de educação e cultura empreendedora do Sebrae. E aí me envolvi nisso aí com o convite dos compositores da escola. No primeiro ano a gente perdeu, no segundo a gente ganhou, depois a gente ganhou mais 3 sambas no Rio de Janeiro. E o presidente na época, o Berlando Oliveira, me convidou para ser diretor da escola. E ele criou uma unidade chamada Diretoria de Cultura e Desenvolvimento da Porto da Pedra. Eu, então, comecei a atuar na escola. Mas, olha, eu comecei na Porto da Pedra cuidando de carro. Eu tinha a camisa pela operador do 8º carro. Eu era responsável do último carro da escola do desfile. E aí, pessoal, o que acontece? Eu fui diretor até 2009, essa história é engraçada. Em 2010, a comunidade, o presidente estava com problema de saúde, a comunidade escolheu o meu nome para ser presidente. Gente, vocês não têm ideia o que é esse... Não é brincadeira, eu sei que é isso. Aí, rapaz, você imagina, né, cara? Então o que acontece? Eu sou do Engenho de Dentro, cara. Eu tenho ali o Arranco do lado. Exatamente. E eu, Império Serrano. Pô, que loucura. Conta aí. Pois é, rapaz. Aí o presidente do grupo especial da Escola de Samba no Rio, comecei a entender que, na verdade, a cadeira de presidente eu sou um CEO daquela empresa, sabe? Aquilo ali não é além de escola de samba, aquilo ali é uma empresa. E aí comecei a fazer um diagnóstico com a minha cabeça aí de Sebrae, né? De tudo que eu podia, de tudo que vocês possam imaginar. Do controle de estoque, relacionamento com fornecedores, das contratações dos profissionais ao dia a dia, dos trabalhadores no barracão, enfim. A cadeia produtiva, né, fez criar um mínimo de organização daquela empresa. Mas olha, no dia que eu fui falar para os meus diretores na época, que eu ia fazer planejamento estratégico da escola de samba, imagina. Fizeram quase um movimento para me tirar, né? Porque, lá veio um cara com discurso de Sebrae, aquela coisa toda, então eu consegui convencer, não foi fácil, né? Mas aí ao final do planejamento todos entenderam que assim, não dá para você mexer com recursos tão altos, né, sem ter responsabilidade em cima dele. São recursos públicos ou privados, mas você precisa ter um olhar diferenciado. E foi assim que eu comecei a trabalhar nessa questão da gestão da escola de samba. Agora, Francisco, para mim seria muito importante, porque no carnaval passado, aqui em Angola, Luanda, né? Algumas instituições, né, grupo carnavalesco, me procuraram para apoio. E eles trabalham muito em cima do carnaval e faltando tudo. Então eu gostaria, você como bem colocou aqui, que fez um planejamento, se tornou até presidente de uma escola de samba, como é que esses amigos dessas agremiações carnavalescas aqui de Angola precisam se preparar para não deixar para a última hora no desespero, falta tecido, falta isso, falta aquilo? Ô, Cláudio, eu sou diretor hoje de articulação institucional da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis. A primeira coisa que eu fiz foi levar esse planejamento, mudar um pouco o cenário, que era um pouco disso que vocês estão falando. Então, sugestão para o Carnaval de Angola que eu daria seria um planejamento a longo prazo. Não enxergar o Carnaval como uma festa estanque. Terminou e eu não tenho mais nada a fazer. Que aconteça mesmo no período curto, mas ela não acaba ali. Tem 360 dias para você trabalhar. Em cima do planejamento, eu entendo que a Angola também poderia ver o cenário da cadeia produtiva. Ela é qualificada? Ela é organizada? Ela está pronta para fazer uma festa? Então, acho que tinha que ter um olhar um pouco mais voltado para isso. Outra coisa importante é realizar intercâmbio com grandes mercados do carnaval, mas principalmente com mercados emergentes que tem a ver com Angola, que às vezes a pessoa vem visitar o Carnaval do Rio, é muito grande. Quando você volta para a realidade daí, aí fica aquela coisa meio, pô, como é que eu vou chegar aí? Tem condições de chegar. E o sexto, né, o quarto seria escolher bons enredos, que possam atrair turistas e as próprias pessoas da localidade. São pequenas sugestões que eu acho que dá para a gente organizar. O importante é o seguinte: a cadeia produtiva do carnaval gera muito emprego,
tá? Tem possibilidade de acontecer em qualquer lugar do mundo. Basta você ter uma visão. Se eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu queria até depois falar um pouco em relação a como é que se gera emprego dentro dessa economia criativa aí. Tá, daqui a pouco meu irmão vai falar. Nós vamos ter um pequeno intervalo. Você que está nos ouvindo, continue ligado no nosso programa Brasil Angola, parceria que faz. Hoje o nosso tema é empreendedorismo, qualificação e cadeia produtiva no carnaval. Antes de continuarmos com essa entrevista especial, vamos para mais um momento musical. Agora no Brasil Angola, a parceria que faz as gingas com a música Folhas de África. Brasil Angola, parceria que faz agora música para você. Sinto-me orgulhosa de ser africana. Meus antepassados todos nasceram aqui. Filha legítima do mundo, rainha, minha África. Oh yeah, oh yeah. Sinto-me orgulhosa de ser africana. Meus antepassados todos nasceram aqui. Filha legítima do mundo, rainha, minha África. Oh yeah, oh yeah. Bravo Angola, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Moçambique, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Guiné-Bissau, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Cabo Verde, oh yeah, oh yeah, oh yeah. São Tomé, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Angola, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sinto-me orgulhosa de ser africana. Meus antepassados todos nasceram aqui. Filha legítima do mundo, rainha, minha África. Oh yeah, oh yeah. Namíbia, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Congo, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nigéria, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Senegal, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Côte d'Ivoire, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Zimbabwe, oh yeah, oh yeah. Mukufina kangowe nukole nungola. Omukutululuka mukole nuginde. Mukutena mukuabakwe. Ngola ya miyonene, ngola ya mushima wami. Kilono muafrike. C'est vrai, la paix déjà arrivée. C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent encore. Il faut partout oublier la guerre. Il faut ne plus laisser mourir de faim les enfants africains. C'est comment ça? Mais ça c'est bon. Oui, 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 oui. Afrique. Mais voilà. Ay, gingas. Mukufina kwengowe nukole nungola. Omukutululuka mukole nuginde. Mukutena mukuabakwe. Ngola ya miyonene, ngola ya mushima wami. Kilono muafrike. Levelo. Ebola, 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 Ebola. Mukutena Angola. Acabamos de ouvir as gingas com a música Filhas de África. Francisco, meu irmão, você me desculpe, mas eu quero voltar para este tema que eu acho, Francisco Marinho, de suma importância, que você colocou para nós, eu e o Hugo estávamos conversando, é como alguém, né, consegue que a própria comunidade, né,
E você entrou nesse segmento de carnaval, chegando à presidência da Unidos do Porto da Pedra. Os nossos ouvintes podem pesquisar, não é uma pequena escola. E você implementou na melhoria da gestão no carnaval, na qualificação da cadeia produtiva dessa maior expressão cultural do Brasil. Como é que você arrumou isso aí? Então, eu percebi, Cláudio e Hugo, primeiro, os trabalhadores envolvidos não tinham quase direito a nada, tá? Eram profissionais ótimos de mercado que poderiam, numa época de sazonalidade, fora aí do fervo do carnaval, trabalhar em outras coisas. Então, a gente criou uma cartilha, cara, que chamava MEI do Samba, Microempreendedor Individual do Samba. Eram 44 profissões, e eles não tinham o que nós chamamos aqui no país de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, de CNAE. Nós transformamos essas 44 profissões em 253 CNAEs, Classificação das Atividades Econômicas. Dessa forma, as escolas passaram a contratar essas pessoas, mas como CNPJ, e não como um profissional autônomo, né, ou que não tivesse condições de assinar a carteira de trabalho. Então a gente começou a fazer por aí, com os profissionais. A outra coisa que eu fiz lá na Porto da Pedra, que a gente levou para outras escolas e para outros lugares, foi a qualificação dos fornecedores. O mundo das empresas que fornecem o carnaval, ele é muito reduzido. E às vezes, para atender a todas as escolas, acabam não tendo qualidade muito no final, oferecendo uma qualidade boa no produto final. Então a gente fez uma qualificação dos fornecedores para que a gente pudesse, então, ter um espetáculo maior. E, além da capacitação dos fornecedores, eu fui atrás de novos fornecedores para abrir o mercado para essas empresas do carnaval, porque o negócio era muito fechado. Então, assim, não existe mais essa coisa de só vou comprar naquele lugar. Um país como o nosso, do tamanho do Brasil, e que a gente pode estar tendo novas ofertas, é super possível. Então, eu consegui fazer esse trabalho lá na Porto da Pedra e incluir a cadeia produtiva. E quando você contrata uma micro e pequena empresa, você acaba gerando novas oportunidades de trabalho, com novos empreendedores, podem ser MEI ou não, e também trabalhadores. Então, assim... Você acabou com o monopólio, né? Exatamente. Então, assim, não aquele grupinho que só eram eles, né? Sabe como é que é. Então, assim, como lá no Sebrae, a gente, com uma série de pequenas empresas de várias cadeias produtivas da economia criativa, se a gente já estava qualificando essas pessoas, por que não? E aí, eu vou fazer uma analogia com a Olimpíada e Paralimpíada. Pega os fornecedores que fizeram esse trabalho comigo durante o Sebrae no Pódio e coloca esse pessoal lá no carnaval. Se essas pessoas conseguiram fazer os 2 maiores eventos do mundo, por que não podem fazer um Rock in Rio? Por que não podem fazer o carnaval? Por que não podem fazer todos os programas que tem aí de eventos esportivos ou não? Entendeu, Cláudio? É uma forma que você tem de incluir. Então, assim, Olimpíada e Paralimpíada aqui no país foi um grande exemplo disso. Está todo mundo meio qualificado, é só chamar, sabe? Dá para fazer. Vai lá, Hugo. Francisco, hoje fala-se muito em economia criativa. Como você enxerga o carnaval dentro desse contexto? Como um setor capaz de gerar trabalho, renda e inovação? Que pergunta ótima, Hugo. Gostei muito. E fica aí um recado para os amigos de Angola, tá? Quando eu saí da escola, eu criei uma palestra que se chama Desfile é apenas um detalhe. Ou seja, nesse conteúdo da palestra que eu faço, eu mostro a necessidade de termos uma cadeia produtiva conectada, profissional, e mostro que o carnaval não acontece apenas em 6 dias, mas a empresa carnaval gera emprego e muita renda. Vou dar 2 exemplos aqui para poder alimentar, para poder fortalecer essa sua pergunta. Lá em Florianópolis, onde eu sou diretor de articulação institucional, nós lançamos agora o primeiro carro alegórico elétrico do mundo. Então vai ser a primeira experiência de carro elétrico do mundo. Veja, trouxemos a universidade,
fatalmente os alunos que vão poder empreender nessa cadeia produtiva. É uma nova oportunidade que a gente está gerando lá. O carro elétrico, o nosso objetivo, logicamente, né, ele vai ser mais moderno, mais seguro e sustentável, não vai ter aquele perigo de quebrar por causa de solda, né? Vamos reduzir o impacto ambiental e a gente vai fazer esse teste lá. Estou falando de uma cadeia produtiva super moderna. Agora vamos falar da cadeia produtiva inicial. Eu fui convidado recentemente pelo prefeito lá de Laguna, uma cidade que fica a 130 quilômetros distante da capital Florianópolis, para resgatar o carnaval de escola de samba que está parado lá há 12 anos. Presta atenção, meus amigos. 12 Há 12 anos não tem desfile de escola de samba lá. Eu estou entrando para poder organizar a escola e lá na região de Laguna tem muitas pessoas que podem fornecer tudo que a gente consome no carnaval. Calçado, tecido, paetê. Eu fiz uma pesquisa na região e a gente tem condições. Então, assim, ao fortalecer o carnaval de uma cidade como essa, que tem 45 mil habitantes só, no estado de Santa Catarina, que é a Laguna, a gente vai criar oportunidade para pessoas que hoje podem até estar sem um emprego ou podem estar buscando novas oportunidades. Então, estou fazendo uma conexão para que os amigos possam entender a importância que é enxergar o carnaval como negócio e não apenas como uma festa que acontece aí em 6 dias. Agora, Francisco, você me abriu aqui, porque eu voltei e falei para você, né, do quanto eu vejo a luta dos carnavalescos, dos diretores dos grêmios carnavalescos aqui, para colocar o carnaval na rua. Você tem alguma dica prática para o Carnaval de Angola em 2026? Mas você poderia vir fazer um seminário, um workshop de carnaval aqui? Eu ia provocá-los com isso. Assim, me interessa muito. Eu gosto de buscar esses novos mercados. E se eu puder estar aí, Cláudio, colaborando, fazer uma palestra, mostrar ao pessoal que é possível, organizar, mostrar as nossas experiências, mas assim, de coisas efetivas, eu estou contando histórias que a gente realizou e que a gente realiza. Então, assim, tenho muito interesse em fazer uma palestra aí com vocês e fazer um estudo e a gente transformar o carnaval de vocês numa potência mundial. Desculpe aqui o cara tá aí não é soberba, é que se a gente não pensar nisso, a gente não faz acontecer nesse mundo, entendeu? E a rede do bem nesse mundo tem que acontecer. E só vai acontecer quando as pessoas tiverem sua agenda, o seu trabalho e vivendo bem. É porque, por exemplo, como eu sou velhinho, né? Eu peguei o carnaval de rancho lá na Rio Branco, né? E o carnaval aqui de Angola é quase aquele carnaval de rancho, entendeu? E só que a juventude, né? Ela tem um outro ritmo, a sociedade tem a kizomba, tem o samba, enfim, e não consegue que isso possa se transformar como o samba se transformou no Brasil e foi pro mundo, né? Então eu tenho certeza que também tem que haver, né, uma coisa evolutiva, não pode ficar naquela coisa do tradicional pelo tradicional e, conforme você falou agora, um caminhão, né, elétrico, quer dizer, trazendo a tecnologia. É loucura. É com você, Hugo. Francisco, para onde vai a publicidade e o empreendedorismo nos próximos anos? A gente está falando aí de IA, propósito, tecnologia. O que você enxerga como tendência? Antes de passar para isso, só complementar, Cláudio, a gente levou uma experiência do carnaval aqui de capacitação de pessoas da província de São Luís na Argentina. A cidade era quase uma cidade fantasma e a gente conseguiu incrementar o turismo por meio do carnaval lá, com um trabalho de quase 10 anos dos amigos aqui do Rio de Janeiro que fizeram um projeto bacana, então é possível. Hugo, em cima dessa pergunta, é o seguinte, cara, a comunicação, principalmente com a IA, né, que agora não se fala em outra coisa, né, eu sempre olho esses movimentos como um movimento de apoio, né, como um movimento que vai facilitar a minha vida na hora da construção.
assim, para onde vai a publicidade? Primeiro, vai possibilitar uma criação rápida e econômica de textos, de imagens, de vídeos, e até de comerciais completos, né? Porque em alguns momentos pode oferecer, tá? Então eu acho que em cima disso vai trabalhar. Segundo, nessa coisa da economia do tempo, vai liberar os profissionais de criação para poder estar fazendo outras coisas, né? E não ficar perdendo tempo em determinadas situações. Então acho que isso vai enriquecer, tá? Outra coisa que é legal com essas tecnologias é que você pode ver pesquisas do perfil do consumidor, do comportamento também dele, né? E aí acho que como fonte de informações, acho que ele vai ajudar muito a questão da publicidade, a você construir conteúdos para o futuro. 2, criei, estou com um trabalho bacana, eu quero otimizar a minha campanha. Então, essas tecnologias ajudam muito na otimização da campanha. E eu acho que você com essa tecnologia e liderando mais os profissionais, o campo da publicidade vai ficar mais enriquecida. São tantas coisas que a gente recebe, às vezes eu acho que tem muita informação no mercado, né? Eu acho que se eu tenho esse lado positivo que eu abordei com vocês, eu tenho outro lado que é muita informação no mercado e às vezes a gente pode se perder. Mas o caminho do futuro com a publicidade e o empreendedorismo, eu acho, com a tecnologia, eu acho que é facilitar e economizar tempo. Agora contigo, depois de tantos projetos, o que ainda te move? Qual é o próximo grande desafio que você quer encarar? Número 1, e agora fazer uma palestra do carnaval. O convite está aberto. Tem uma empresa chamada Cefet aqui, ó, que pode proporcionar isso para você, pô. É isso aí. Em segundo lugar, pessoal, essa experiência que eu acumulei na organização aí das Olimpíadas e Paralimpíadas, ela pode ser replicada não só em jogos esportivos, ela pode ser em grandes eventos. Acho que está faltando muito isso. Toda hora se fala em organizar. Veja, às vezes você pega um evento, você não sabe quantos trabalhadores e quantos empreendedores foram incluídos ali nesse processo. Então eu acho que a gente pode, se eu tivesse que falar com você sobre novos projetos, eu gostaria de levar essa metodologia para outro campo do Brasil ou para outros lugares no mundo. Paraguai acabou de ganhar a disputa com o Rio e Niterói do PAN. Poxa, por que não se leva essa metodologia para poder beneficiar as micro e pequenas empresas lá? Isso vai gerar desenvolvimento, vai deixar as pessoas mais felizes. É um projeto de inclusão, que pode ser um projeto de inclusão muito bacana, que a gente já tem um modelo pronto, é só replicar. Então, se eu pudesse falar, era colaborar na economia criativa com vocês em outros lugares e levar a metodologia do Sebrae Não Pode, na época, agora eu nem chamo mais de Sebrae Não Pode, de capacitação de fornecedores, voltado para os grandes eventos, respeitando os indicadores de sustentabilidade e de comercialização. Eu gostaria muito, Francisco, que você... Eu me lembro, né, que eu comecei ainda no ano passado, né, trazendo os sambas enredo do Brasil, os melhores, né, sambas enredo, e também não só os atuais, mas os antigos. Você pode acreditar que alguns ouvintes escreveram aqui para a rádio dizendo que eu estava, promovendo festa profana. Então, eu queria que você dissesse que o carnaval não é festa profana, é cultura, entende? Então, eu queria que você abrisse as mentes, né? Porque é importante saber, é bom para o empresariado, é bom para o jovem, é bom para as universidades, é bom para o desenvolvimento turístico do país, é bom para a economia. É isso mesmo. Prezados ouvintes, o carnaval no Brasil, ano passado, gerou 7 bilhões de reais em riquezas do país. 7 bilhões no Brasil. Envolveu quase 70 setores da economia, principalmente motivados pelo turismo. Então, carnaval é tão sério, Cláudio, vou te contar uma história aqui. A gente já tentou, veja aquela coisa, mudando de festa, vamos mostrar aquele negócio.
A gente já tentou, uma vez, mudar a data do carnaval aqui, mas e botar fixa. Por quê? Porque a gente sabe que em março as empresas faturam mais. Toda a cadeia produtiva do carnaval, tudo que se envolve, ela tem um faturamento maior. Então, por que a gente está querendo fazer esse movimento? Porque não é festa profana. Não é. Ela é uma grande geração de renda. E aí, Cláudio, é importante você tocar esse assunto, que todas as vezes que se fala que colocou recurso público no carnaval, que tanta coisa prioridade, as pessoas esquecem que, primeiro, existe uma secretaria que tem um orçamento, e esse orçamento é para ser colocado na cultura. Segundo, existe uma geração de riqueza que por culpa nossa, Cláudio, não se media. Hoje em dia que as pessoas estão levando dados. Tá? Então, assim, nós estamos falando de negócios da cadeia produtiva, nós não estamos falando de festa profana. Tá? Então, assim, prezados amigos de Angola, carnaval é negócio, e é negócio para a base da pirâmide, né? E até o topo da pirâmide. Vamos enxergar isso como turismo, como negócio, como renda. E a gente pode comprovar, aqui não tem balela, a gente pode comprovar que é geração de renda e não é festa profana. Agora, Francisco, eu gostaria, meu irmão, para encerrar, infelizmente o programa está ótimo e foi corrido e trazendo para nós conhecimento. Eu gostaria que você passasse para nós, que conselho você deixaria para os empreendedores, comunicadores, o nosso querido ministro Felipe Zal da Cultura, que nos ouve tanto em Angola e também várias autoridades no Brasil, porque o presidente Lula esteve aqui, firmou várias parcerias de apoio, de formação, de investimento aqui, por sermos países irmãos. Eu queria que você deixasse para nós, para os nossos empreendedores, para apostarem no carnaval. Primeiro, pessoal, otimismo sempre. É possível. Sempre tem uma porta a ser aberta. Vejam, avaliem os cenários para que possam descobrir essas oportunidades. Não deixe cada obstáculo significa uma vitória. A cada obstáculo é uma provocação para que você mostre a sua competência, a sua inspiração, a sua motivação. O mundo, como falei ainda há pouco, o mundo precisa do fortalecimento da rede do bem. E se você que está aqui me ouvindo, seja pelo caminho da economia criativa, seja por uma ideia de negócio, você precisa ajudar a plantar essa semente. E ao plantar essa semente, saiba que os frutos serão os melhores e que vai melhorar a sua vida e quem está em torno de você. Acredite, é possível. Valeu, meu irmão. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil Angola, parceria que faz. Hoje conversamos com Francisco Marins, um dos grandes nomes do empreendedorismo e da cultura no Brasil. Consultor de sistema Sebrae por mais de 25 anos, especialista em gestão de negócios, educação, empreendedora e economia, tá? Criativa. Ele nos mostrou como é possível unir propósito, cultura e estratégia para gerar transformação. Eu gostaria que o nosso querido Hugo Busto se despedisse dos nossos queridos ouvintes do Francisco. Professor, de novo lhe agradeço pelo convite. Francisco, prazer em conhecê-lo, já lhe convidei no LinkedIn. E para os ouvintes, mais um programa para vocês ouvirem no YouTube. Para aqueles que perderam, temos todo o nosso histórico no YouTube. Um abraço para todos e um bom final de semana. Vamos nos despedir com Eiola Semedo e Carlito. Vamos lá, Francisco Carlos, o nosso operador que sabe tudo. Brasil Angola, parceria que faz agora música para você. Nostalgia, dá-me tanta vontade de voltar no tempo.
tubarão é melodia, é canção que eu guardo no coração. Oh, mas Carlito, meu amor, hoje eu tenho muito pra falar. Muita coisa se passou, mas a vida mostra que és a minha escolha certa. Mas 1000 anos contigo, quem dera. Amor infinito, quem dera. Sempre o teu sorriso, quem dera. Mas 1000 anos contigo, quem dera. Amor infinito, quem dera. Sempre o teu sorriso, quem dera. Entre caminhos cruzados, entre rosas e espinhos, vejo o teu sorriso belo. Sei que a noite é sem luar, mas na luz do teu olhar vou me guardar. Se passou, mas a vida mostra que és a minha escolha certa. Mais 1000 anos contigo, quem dera. Amor infinito, quem dera. Sempre o teu sorriso, quem dera. Mais 1000 anos contigo, quem dera. Amor infinito, quem dera. Sempre o teu sorriso, quem dera. Entre caminhos cruzados, entre rosas e espinhos, vejo teu sorriso belo. Sei que a noite é sem luar, mas na luz do teu olhar eu vou me guardar. Mas 1000 anos contigo, quem dera. Amor infinito, quem dera. Sempre o teu sorriso, quem dera. Mais 1000 anos contigo, quem dera. Amor infinito, quem dera. Sempre o teu sorriso, quem dera. Brasil Angola, parceria que faz. Dois países irmãos, a partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Povo de Angola e Brasil.